nossa verdade doutrinária, está aí na sua lição, diz assim: o maior mandamento ministerial do Senhor para nós é fazer discípulos. Todos são chamados a participar dessa tarefa, que não é um dom especial, e sim um mandamento. E a nossa lição, nosso comentarista, o pastor José Brandão, ele traz para a gente uma leitura bíblica para a gente fazer em classe. E aproveitando que a sua Bíblia está aberta, leiamos então Mateus capítulo 28, só seguir umas páginas da sua Bíblia aí para frente, capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus. Nós leremos 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 20. Mateus 28, do 18, perdão, 2 versículos não, do 18 ao 20. Não 18 e 20, 18 ao 20. O versículo 18 diz: e Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo, diz a minha versão. Amém. E o outro texto está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Todos acharam? Amém? E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Pronto, agora a gente pode voltar para o texto de Mateus. A gente vai usar como texto base a nossa leitura bíblica, Mateus 28, 18 ao 20, porque nós temos algumas considerações para fazer acerca desse texto. Perdão, Mateus 4, né? Mateus 4, 19. Meus irmãos, aqueles que já estão nos acompanhando durante o trimestre, já sabem, principalmente você que está acompanhando pela internet, talvez tenha chegado aqui agora, não sabe como funciona a nossa Escola Bíblica da Família. Esse trimestre nós estamos aprendendo e sendo capacitados para fazermos evangelização através de pequenos grupos familiares. E esses grupos, conforme vimos em aulas passadas, a gente trabalhou questões de liderança, de fidelidade, de liturgia, de como vão funcionar os pequenos grupos, porque neste primeiro momento nós estamos instaurando e fortalecendo os nossos grupos familiares, que é você que mora na sua casa. O próximo passo desse programa de implantação de pequenos grupos aqui na igreja, a gente vai trabalhar com a evangelização de pessoas que não fazem parte do nosso contexto familiar. E em um terceiro momento, nós estaremos fazendo aqui um intercâmbio entre famílias, entre pequenos grupos, com o intuito de levar a palavra do Senhor a toda criatura. E no texto que nós lemos nesta manhã, nós estamos vendo aqui do texto sobre fazer discípulos. E esse, inclusive, é o tema da nossa lição nessa manhã. Na última aula que eu ministrei aqui,
que eu falei sobre liderança, eu até cheguei a dizer que não existia bom líder se não existia um bom liderado. Melhor dizendo, antes que você venha a se tornar um bom líder, antes você precisa saber e ser um bom liderado. Porque na condição de liderado você vai aprender valores que eu citei na aula aqui, de hombridade, de lealdade. Você vai aprender a ouvir, você vai aprender a fazer, a receber e a dar ordens. Uma série de coisas que nós vimos aqui, comparando isso com valores bíblicos mesmo. Mas na aula de hoje, e especialmente, nós não vamos tratar de nenhum, como eu posso dizer, nós não vamos tratar de um tema técnico da liturgia do pequeno grupo. A gente vai falar de uma coisa hoje que eu acho que mais relevante e mais profunda do que apenas liturgia de um pequeno grupo de integração, o tempo que vai ser a palavra ministrada no pequeno grupo familiar, ou como deve ser a reunião do grupo familiar. Não se trata de nada disso. A gente vai falar hoje sobre o que é ser discípulo para então formar discípulos. O pastor, quem escreveu a nossa lição bíblica, fez uma leitura, uma lição, irmãos, muito boa, muito bem construída, mas se ele não tivesse feito, tivesse utilizado apenas esses textos que nós lemos nessa manhã, nós já teríamos uma aula por completa em si só. Inclusive, no texto que nós lemos aqui, eu queria fazer algumas observações antes de nós entrarmos no tópico da nossa lição propriamente dito. Porque alguns conceitos que nós vamos tratar na nossa lição, eu preciso ter o conceito claro antes. Então, se a gente entender o que o texto está dizendo para a gente aqui, apenas esses textos que lemos, quando chegarmos aos tópicos da lição, passaremos com celeridade, porque já fixou o que o texto quer dizer. Então, nesse texto que nós lemos aqui de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 19, esse capítulo aqui, 4 como um todo, ele é dividido em 4 subtópicos, se você puder acompanhar comigo aí na sua lição. Você vai ver que no início aí, Jesus está sendo tentado, ele sofre a tentação, do versículo 1 ao versículo 11 a gente pode observar isso, ele é tentado, então ele sofre um ataque, do tentador, e ele faz um contra-ataque contra o tentador, e ele a rejeição que ele demonstrou contra o ataque. Então a gente vê assim, Jesus sendo conduzido, para ser tentado. Depois a gente vê no versículo 12 ao versículo 16, o trabalho de ensinamento que ele assumiu, os lugares em que ele pregava, o assunto que ele pregava, a gente vai ver isso aí. No versículo 18 ao versículo 22, a gente vai ver ele chamando os discípulos. E por fim, a gente vai ver aí nos últimos versículos 23 e 24 a cura de enfermidades, a gente vai ver os milagres que ele realizava. Mas a gente vai se prender apenas a esse terceiro subtópico aí, que é o chamado de Jesus aos discípulos. Ele chama Pedro, ele chama André, Tiago e João. E tem algumas coisas interessantes sobre esse chamado que Jesus faz. Porque Jesus ele chega e diz assim, olha, vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Para quem Jesus estava dizendo isso? Quando Jesus começou a pregar, ele começou a reunir discípulos que seriam agora ouvintes. Prestem atenção nisso. Mas que depois estes ouvintes seriam seus pregadores. Aqueles que inicialmente foram chamados para segui-lo, foram chamados para observar aquilo que ele fazia, se tornariam depois propagadores daquilo que tinham visto. Eles seriam agora testemunhos dos seus milagres e no futuro eles não seriam apenas testemunha dos milagres, eles seriam aqueles que realizariam estes milagres. E o próprio Jesus vem dizer que aqueles que crescem ou que crerem nele fariam obras ainda maiores. Nestes versículos nós temos um relato dos primeiros discípulos que ele chamou para a sua comunhão. A gente tem aqui, nesse primeiro convite que Jesus faz, o que Cristo designava para eles. Veja bem,
Eu vos farei pescadores de homens, Jesus disse. Isso faz alusão à profissão que eles já tinham. Eu gosto muito quando Jesus ele fala, porque ele é didático na fala dele. Jesus fala para ser compreendido. Quando Jesus fala com você, irmãos, e você não entende, há uma grande chance de não ter sido Jesus que... Porque quando a gente faz uma leitura e um estudo dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus sempre fala com o intuito de ser compreendido. Porque qual sentido faria Jesus falar algo e ele não ser entendido? A palavra, o ensinamento se perderia. Então Jesus tem o interesse de ser compreendido, de ser entendido. E ele fala para nós hoje através da sua palavra com a intenção de que nós o entendamos. Então quando Jesus chama esses primeiros discípulos que eram pescadores, ele faz uma analogia com aquilo que eles já faziam. Olha, vocês serão pescadores de homens. E olha outra coisa interessante, ele qualifica esses homens para esse trabalho. Quem lhes dá a vocação, quem autoriza a realizá-los é o próprio Jesus. Ele diz assim, olha, vocês não vão fazer um serviço de qualquer forma, não. Ele diz assim, olha, eu vos farei, eu darei a vocês a autoridade para fazer. E o que eles devem fazer com isso, então, depois desse convite? Eles devem seguir a Jesus. Jesus convida, e qual a aproximação a ser feita? Seguir a Jesus. Aqueles que pregam a Cristo, primeiramente devem conhecer a Cristo e aprender sobre Ele. Senão, irmãos, como nós podemos ensinar sobre Cristo se nós não o conhecemos? Como nós podemos levar conhecimento acerca de Cristo se eu mesmo não me relaciono com Ele? Como eu posso ensinar a outros a seguir a Cristo se eu mesmo não o faço? Então, esse chamamento de Jesus, olha, de vinde após mim, tipo, olha, aprende agora de mim. E andando comigo, você vai aprender sobre mim, vai ter intimidade comigo. Você vai saber como eu faço, o porquê eu faço, aonde o Pai me manda eu vou, o que o Pai me manda fazer eu faço. E desta maneira, tendo comunhão comigo, você terá a capacidade de ensinar a outros. Porque veja bem, se eu chamar pastor Osni para ele falar de um assunto que não é da área de trabalho dele, o senhor vai conseguir, pastor, chegar aqui e dar uma aula sobre? Não consegue. Se eu chamar um professor que é formado, por exemplo, em matemática e pedir para ele dar aula de biologia, de química, não vai funcionar. Então, eu ensinar sobre algo que eu não sei, não somente é desonesto, como também é catastrófico. Porque provavelmente eu vou ensinar de coisas que eu não tenho propriedade, que eu não tenho experiência. E nisso, a escola bíblica da família, a escola bíblica cristã, se diferencia de qualquer tipo de outra escola. Que quando eu estou numa escola secular, por exemplo, eu ensino qualquer coisa baseado na ciência ou no que outras pessoas disseram, e eu vou dar o meu ensinamento mesmo que eu não acredite naquilo. Mas na condição que eu estou nesta manhã e que os irmãos estarão ou estão constantemente ensinando ou discipulando a outros, como é que você vai ensinar sobre aquilo que você não crê ou sobre aquilo que você não vive? Então, esse chamado de Jesus de vinde após mim, aprendam de mim, retenham de mim, sejam edificados na comunhão comigo, para então ensinar a outros. Aqueles que conhecem a Cristo devem ser diligentes e constantes na sua comunhão com Ele. Precisam estar constantemente na presença dEle. Os apóstolos estavam preparados para o seu trabalho, por acompanharem a Cristo todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre eles. A gente pode ver isso em Atos capítulo 1, versículo 21. E qual foi o resultado desse chamado que Jesus fez a esses homens para serem pescadores de homens? Pedro e André deixaram imediatamente as suas redes. Se nós observarmos o versículo 20, nós vamos ver isso. Após o chamado de Jesus, eles aceitam seguir a Jesus e eles deixam as suas redes. Tiago e João imediatamente deixaram o barco e deixaram também o seu pai. O versículo 22 vai dizer isso aí para a gente. E eles o seguiram. O chamado de Jesus compete em abandonar a velha vida e abrir mão dos seus próprios interesses para fazer a vontade daquele que o chamou. Eu fiquei meditando nesse texto ontem, nesses 2 versículos, porque, veja bem, Tiago e João,
eles não largaram simplesmente a profissão. Largaram também a família. Quando a gente lê no texto assim, ele largou o seu pai, largou os barcos, largou a sua família, largou o seu pai. Eu fiquei pensando, meu Deus, quão impactante e quão apelativo, de certa forma, emocional, foi aquele convite de Jesus, a ponto daqueles homens simplesmente falarem assim, deixa a riqueza, deixa a herança, deixa o barco, deixa o trabalho, eu posso mudar de vida. E a família também. Eu posso cortar um umbilical com essa família terrena para ligar o meu cordão umbilical com essa nova vida que é eterna, com essa família que é eterna, que atravessa gerações. Eles talvez não soubessem naquele momento, mas essa atitude deles seria um propulsor para mudar a história da humanidade. Seguir a Jesus ali competia, irmãos, em aceitar uma missão que saquearia o inferno e povoaria os céus. Talvez aqueles homens não tivessem consciência no momento em que aceitaram aquele chamado. Mas o convite de Jesus, a ação do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, eles simplesmente abriram mão, irmão Carlos. Perceberam que a vida não era em si mais preciosa, mas seguir a Cristo o era. E estes homens, como nós vimos no texto aqui, por caminharem com Jesus, aprenderem de Jesus, eles agora se sentiam prontos para evangelizar a outros. E nesta manhã, irmãos, eu tenho um questionamento para fazer para você, para a gente ir refletindo durante toda a aula de hoje. Estava conversando com Maíra em casa ontem, estudando a lição, e eu falei assim, olha, se hoje no Brasil, ser discípulo de Jesus fosse um crime, fosse transformado em crime, ser discípulo de Jesus, existiriam provas suficientes para nós sermos absolvidos ou acusados? Você já parou para pensar nisso? Se ser discípulo de Jesus fosse um crime, e você fosse acusado de cometer esse crime, as provas que existem, elas denunciariam a sua acusação ou absolveriam você? A gente precisa pensar sobre isso. Será que existe na minha vida provas suficientes de que eu sou um discípulo de Jesus? Ao longo desta lição aqui, nós vamos observar alguns tópicos, nós vamos ver algumas nuances do que é o discipulado, e eu quero que todo o tempo você reflita acerca disso. Eu tenho gerado testemunhas, provas de que eu sou um discípulo do Mestre? A nossa verdade doutrinária, ela diz aí, olha, o maior mandamento ministerial do Senhor para nós é fazer discípulos. Não é construir igrejas, tão embora isso seja importante e relevante. Não é fazer apenas ação social, embora isso também faça parte do nosso chamado. Não é apenas, amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Não é, irmãos, apenas criarmos músicas bonitas para cantarmos nas reuniões. O nosso chamado primordial, irrevogável, intransferível, é fazer discípulos. Vejamos o que diz, irmãos, o texto de Marcos agora no capítulo 16, a gente vai ver o versículo 15 ao 18, porque tem Mateus 28, 18 ao 20. Quando Jesus ele vai se achegando, e Jesus diz assim, olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, o versículo 18. Aqui ele afirma o seu domínio que é universal como mediador. O que é o grande fundamento da nossa fé. Cristo hoje é o mediador entre Deus e os homens. O pecado ele nos separa de Deus, ele cria uma separação entre nós e Deus, e Jesus com seu sacrifício vicário, garante para nós essa religação com Deus. Então Jesus ele sim é o mediador entre Deus e os homens. E nesse texto aqui do versículo 18, ele diz, olha, ele foi dado a ele todo o poder. Observe que não foi um poder usurpado, não foi um poder roubado. Ele não simplesmente chega e toma o poder para si, não. O Pai dá a Jesus todo o poder.
E por causa desse poder é que Jesus diz assim, olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a principal intenção dessa comissão que Jesus diz aí, quando ele fala assim, olha, ide, ensinar todas as nações. E aí tem uma palavra que é interessante aqui. E minha cabeça deu um boom assim, ontem quando eu fui pegar um comentário bíblico, aí estuda, pega a versão da Bíblia, pega um comentário bíblico do outro, a palavra ide, não sei se eu vou pronunciar do jeito correto, mas é mateteusat. E essa palavra, irmãos, traz um conceito que é muito interessante, que é como dizer assim, olha, admita-os como discípulos. Jesus diz, ele está dizendo assim, olha, ide por todas as nações e tornai todas as nações discípulos. Eu vou tentar ser de um jeito mais lúdico aqui. É como, diferente de outros textos, como o de Jonas que vai para Nínive e ele proclama sobre a justiça de Deus, o texto aqui não diz isso, chegue lá para as nações e grite para as nações, por exemplo, sobre a justiça de Deus ou a bondade de Deus, não é da mesma forma que Jonas fez. Aqui a gente tem um outro formato. Jonas, ele entra em Nínive e ele vai falando para que as pessoas se arrependam por causa da justiça de Deus. Ele proclama, ele diz, ele apenas fala. Esse texto aqui do ide, que dá a ideia de transformar, de admitir, de converter, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vá por todas as nações, eu vou ser bem lúdico aqui, abra uma escola em todas as nações, matricule todos os povos dessas nações nessa escola, e você vai ensinar a essas nações como eles devem se comportar no reino que agora é chegado. Ficou claro isso aqui, irmãos? Amém ou não amém? Fazer discípulos, irmãos, compete em sermos um exemplo tão grande, em buscarmos nos parecer com o Senhor de forma tão latente, que eu preciso, irmãos, ensinar aqueles que não conhecem a Jesus a serem discípulos também. Seguir a Jesus como discípulo é mais do que dizer, proclamar. Ser discípulo de Jesus compete em realmente pegar assim pela mão. Vem aqui. Você vai agora andar comigo aqui, eu vou transformar você num discípulo também. E isso me constrangeu, irmãos, ontem de uma maneira tão grande, eu parei assim, que eu estava fazendo, eu abaixei a cabeça e disse, Jesus, me ajuda. Porque nesse evangelho convencional, irmãos, que a gente conhece hoje, na maneira como a gente se relaciona com o evangelho hoje, a gente posta um texto bíblico nas nossas redes sociais, a gente até se impõe em algum momento, nessa época de política mesmo, a gente diz que vai votar no candidato fulano porque tem um preceito cristão, a gente fala que vai votar em Beltrano porque ele é evangélico. Mas o discipulado, irmãos, está muito além disso, dessa maneira como a gente se relaciona com o evangelho hoje. E isso me deixou muito preocupado. Tem, na verdade, me inquietado desde ontem, quando eu parei para ler esse texto e fazer um estudo mais detalhado acerca do que quer dizer esse ide de Jesus. Eu fiquei me questionando que tipo de cristão e de discípulo eu pretendo ser, ou tenho sido até aqui. E eu quero que você saia daqui hoje com essa mesma preocupação. Porque agora eu entendo que deixar você preocupado como eu estou faz parte do meu discipulado também. Um silêncio. Jesus nos ajuda. Irmãos, na última eleição para presidente, pastor, eu precisei ficar um tempo sem rede social. Porque eu estava tendo alguns atritos, e eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu aqui, que eu precisei me excluir um tempo das redes sociais, que eu falei, não está me fazendo bem não, eu estou perdendo minha paz, e isso não é bom. Eu postei um trecho de uma pregação, e o pregador dizia o seguinte, olha, você ter um presidente evangélico, não faz do Brasil um país evangélico.
O trecho que eu postei dizia: você ter na presidência do país uma pessoa que se diz cristã não faz do Brasil um país cristão. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser evangélico, você pode assumir um cargo público e você pegar o nome de Jesus e jogar na lama. Você pode, irmão, na escola que você trabalha, na empresa onde você está, você bater no seu peito e você dizer: eu sou crente, e até se sentir superior por isso. Mas a sua conduta, a maneira como você trabalha é porca, irmão, é suja, é leviana. E você humilha, você joga na lama o bom nome de Jesus. Misericórdia. Eu preciso dizer isso aqui. Por quê? Porque quando eu entendo que eu não sou apenas cristão, eu sou discípulo, a gente vai ver isso na lição agora. A minha conduta tem que parecer com a do meu mestre. Ciro não era um homem que conhecia a Deus. Mas Deus chama Ciro de meu servo para cumprir os meus propósitos. Porque o que Deus precisa não é... Veja bem, eu vou dividir até em duas partes isso aqui. A pessoa não precisa ser necessariamente cristã para cumprir os desígnios de Deus. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando aqui de cumprir desígnio. Deus pode levantar um homem como Ciro, que talvez, pastor, não diga que conhece a Deus, talvez seja como Ciro, que não conheça até, mas que tem o seu coração inclinado. Deus pode usá-lo como ferramenta para os seus propósitos. Para ser salvo, ele vai ter que aceitar Jesus, mas para cumprir os propósitos de Deus, ele pode usar qualquer homem que tem um coração inclinado. E aí, voltando ao que eu estava dizendo aqui, durante o período eleitoral, a gente... porque eu vou votar para converter, porque é um país cristão. Gente, isso não tem nada a ver. A gente precisa procurar votar em homens e mulheres que tenham os seus princípios, que tenham nos seus princípios, de fato, melhorar a sociedade. Porque, veja bem, eu acredito, Jonatas Nascimento, acredito que os valores cristãos, eles precisam ser a base da sociedade para que seja uma sociedade justa, digna, honesta, porque são os valores que regem a nossa fé. Eu acredito nisso, que os valores cristãos, eles influenciam positivamente a sociedade. A prova disso é que todo o Ocidente foi construído e foi formado, está consolidado, usando como base valores cristãos. Olha os Estados Unidos, olha o Brasil. Eu não estou falando, irmãos, existem muitas mazelas, mas eu não vou entrar nessa seara aqui. Eu estou apenas dizendo que os valores cristãos, eles de fato melhoram a sociedade. Mas qual é o ponto? É que eu ter um político evangélico não vai fazer isso. Sabe o que vai fazer a sociedade ser melhor a partir dos valores cristãos? É o ponto que a gente chega na lição agora. É eu ter uma igreja, é eu ter um corpo de discípulos que influenciam a sociedade a partir da vida que eles vivem. Eu vou traduzir isso aqui. Você, crente, discípulo, que está me ouvindo nessa manhã, aqui nesse templo ou em casa, você tem muito mais peso de influenciar a sociedade com valores cristãos do que o político que você elege. Amém ou não amém? Porque se você sai daqui nessa manhã e você entende que toda a sua vida tem a ver não com apenas um cristianismo denominacional, mas com a transformação de vida que me leva a parecer com Jesus Cristo, a gente vai influenciar na nossa rua, na nossa vizinhança, na escola, no clube que você frequenta, do jeito como você vende, como você trabalha, como você assume suas escalas, como você limpa a sua casa. Tudo vai ser diferente, porque você vai ter uma cosmovisão cristã, que é ver o mundo a partir dos olhos de Cristo. Isso está claro? Eu quero compartilhar com os irmãos, se os irmãos me permitirem. Eu trouxe um texto para ler para os irmãos aqui, falando sobre o que é ser discípulo. Na verdade, vai trazer uma ludicidade sobre aquilo que a gente já falou aqui. E aí, rapidamente, a gente vai concluir a lição, porque os nossos próximos tópicos, irmãos, eles serão céleres, porque agora a gente tem um conceito claro do que é o discipulado. O pastor Ed Renekiewicz escreveu esse livro, que é um livro de devocional diário, que o nome é Talmidim. O nome Talmidim significa
pequeno discípulo, ou discípulos crianças, né? Na cultura judaica, as crianças elas passavam por um treinamento, né? Elas iam aprender com os mestres e eles se tornavam discípulos desse mestre. O mestre era o Talmud e os discípulos em formação eram os talmidins. E a ideia do escritor é justamente pegar esse livro aqui de devocionais diários e nos fazer entender que nós somos, de fato, discípulos de um mestre que é Jesus. E tem um devocional que ele diz aqui, que é o segundo do livro, inclusive, que eu queria que os irmãos meditassem. Diz o seguinte, olha, os rabinos antigos tinham um ditado para os meninos talmidim, os meninos que estavam em formação. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Um talmide deveria seguir o seu mestre tão de perto, andando bem atrás dele, bem pertinho, a ponto de no final do dia, eles estarem cobertos com a poeira dos pés do seu mestre. O que os rabinos estavam querendo dizer é o seguinte: observe atentamente, ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, é o modelo de homem que você está se tornando. Essa é a essência do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus implica prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo o que ele faz, ouvir o que ele diz, perceber os milagres que ele realiza, imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com seu Pai, como ele fala, porque a grande ambição de um talmide é ser igual ao seu mestre. Essa é a nossa grande ambição, tornarmos-nos pessoas iguais a Jesus. Quando me tornei discípulo de Jesus, imaginei que fosse apenas mudar de religião e que isso implicaria acreditar em algumas coisas nas quais antes eu não acreditava. Ou então participar de determinados rituais religiosos dos quais antes eu não participava. Imaginei, inclusive, que a grande questão do meu relacionamento com Jesus era que eu deveria abraçar um novo código moral e que o meu discipulado com Jesus era apenas uma questão ética. Além disso, eu imaginava que poderia contar com seus favores para resolver os meus problemas cotidianos. Afinal, Jesus é o mestre dos milagres. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Ele queria que eu me tornasse um outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa exatamente igual a ele. Foi por isso que quando Jesus chamou seus discípulos, os chamou para que estivessem com ele. Somente a proximidade gera intimidade. Somente a proximidade gera intimidade. Na intimidade com Jesus nós somos transformados. Para que sejamos talmidim de Jesus, para que sejamos seus seguidores, precisamos andar tão de perto, precisamos deixar que a poeira dos pés de Jesus nos cubra. Sabe, você precisa andar tão pertinho, irmão Carlos, de Jesus. Tudo que ele vai, tudo que ele faz, eu estou seguindo aqui, que no final do dia eu esteja coberto pela poeira dos seus pés, de tão próximo que nós precisamos estar. E aí, irmão, depois de ter feito toda essa introdução acerca do que é ser discípulo, o conceito do que era ser discípulo em Israel, da maneira como hoje nós esvaziamos o conceito dessa palavra e usamos até de modo leviano, agora nós podemos entrar de fato na lição da gente e entender o que é ser um discípulo de Jesus e a maneira como eu vou fazer para colocar isso em prática, porque talvez você esteja me ouvindo e simplesmente você não sabe. Como é que eu faço, pastor, então, para ser discípulo? Então quer dizer que não é ser só crente? Não, não é ser só crente. Ponto 1 da nossa lição. Você está com a lição em mãos aí? O que significa a palavra discípulo? O comentarista da nossa lição ele vai trazer um conceito. Em discipulado diário para pessoas comuns, de Stuart Briscoe, acho que é assim que fala essa palavra, ele escreve: no primeiro século, todos sabiam o que era ser um discípulo. Até esse devocional que eu li agora de manhã, para aquela cultura, irmãos, era muito comum. Todo mundo sabia o que era discípulo. Porque todos eram discipulados por um rabino ou outro. E nesse contexto, quando Jesus começa a dizer para que
aqueles que crescem nele seguissem, ele estava realmente chamando essas pessoas para um discipulado. E aquele povo sabia claramente o que era isso. Grupos e mais grupos de indivíduos confessavam-se discípulo diante daquele mestre. Há uma pista quanto ao significado original da palavra. Discípulos eram pessoas que haviam unido-se a alguém, não por divertimento, mas para que pudessem aprender algo com essa pessoa. Quem se unia a seu mestre era chamado de matétes, e o líder recebia o título de disdácalos, cujos significados eram respectivamente discípulo e mestre. Quanto ao significado da palavra, eu acho que a gente não vai ter nenhuma engresilha aqui, está claro. O mestre é aquele que ensina, o discípulo é aquele que aprende. O comentarista da lição comentou aqui, deu exemplo e eu achei muito prático. Você não cria vínculo com o seu discípulo apenas porque ele é legal. Não é por afinidade apenas ou por divertimento. Nós somos discípulos de Jesus porque entendemos que ele é o Filho de Deus e que a vida que ele me oferece é uma vida em abundância e que através do sacrifício que ele fez na cruz me garante a vida eterna. É desse mestre que eu quero aprender, me tornar igual a ele e ensinar a outros a ser como ele. O comentarista da lição também traz para nós um padrão, e é o padrão bíblico. O relacionamento entre um mestre e um aprendiz, baseado no modelo que a gente viu aqui, que é o de Cristo, é o que chamamos de discipulado cristão. Veja bem. Por ele, o mestre conduz o aprendiz à plenitude da vida que é em Cristo, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensine novos discípulos. Esse relacionamento liga a pessoa à cadeia da autoridade existente na igreja. Olha, o louvor está maravilhoso. A aula da escola bíblica, poxa, foi muito bem ministrada. O ciclo de oração está uma beleza. A igreja está tão bonita, os bancos estão tão limpos, a igreja está limpa, mas sim. E fazer discípulos está fazendo? Irmãos, eu acho que eu vou me sentir muito envergonhado se um dia, diante de Jesus, eu falo, olha, eu fiz tudo eu fiz, menos o que o Senhor pediu. Ou o melhor que Ele mandou. Porque Ele é mestre e eu sou discípulo. Então não é uma relação de benevolência, dizer, tá bom, eu vou fazer e fazer quando der certo. Ele é Senhor. Não é uma relação fraternal que você olha para o seu irmão e fala, olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer no meu tempo. Ele é mestre. Quando Deus dá a Jesus o domínio, gente, sobre tudo, ele se torna um monarca que é universal, ele é o Senhor dos senhores, ele é rei sobre os reis. Eu não vou dizer para ele assim, olha, eu vou fazer quando sobrar tempo, quando der, do meu jeito, da minha forma, não, porque eu não sou empregado. Eu não tenho assinatura de CLT e ele vai me demitir, não. Eu faço parte de um reino que ele é rei e eu sou o quê? Súdito. Ele me põe sentado à sua mesa, mas ele é Senhor. Não vamos, irmãos, esquecer o motivo pelo qual nós fomos chamados. (1.3) Irmão, se fizer à vontade, eu tenho tanta coisa para compartilhar aqui. Misericórdia, Senhor. Mas, irmão, deixa eu ser bem sério com o Senhor. Se a pessoa tem atividade na igreja e não faz aquilo que foi determinação para que fizéssemos. A pessoa tem atividade na igreja e não faz. Eu não tenho atividade na igreja e não faço. E corre no mesmo erro, que é não fazer a atividade fim, irmão. Aquilo que nós somos chamados para fazer, nós não estamos fazendo. Eu fico pensando que quando Paulo escreve a Timóteo e ele fala assim, olha Timóteo, aquele que milita legitimamente, ele não se embaraça com negócios dessa vida. Eu fico pensando que o embaraço aqui não é só de ordem secular, não. Tem coisa que às vezes a gente quer atribuir, pastor, um valor espiritual para nos enganarmos, achando que estamos fazendo algo para Deus, não estamos. Mas a gente cria tipo um consolo mental, sabe?
Não, porque isso aqui que eu estou fazendo é para Deus, irmão. Não é não, vamos ser honestos. Vamos tirar a vida dos nossos olhos. Que não é, pode ser bonito. É litúrgico, é maravilhoso de ver, mas não é espiritual. E tem coisa que a gente observa à luz da Bíblia, que a gente reveste com a capa de espiritualidade, que a Bíblia não dá essa espiritualidade. Eu paro, irmão, tá bom, né? Eu não vou entrar em assuntos aqui não, porque pode ser que fique complicado. Mas eu vou falar. Veja só. Aqui, eu faço teatro, já fiz teatro aqui na igreja. Quem é da velha guarda aqui, já me viu fazer teatro aqui, não já? É maravilhoso, eu gosto de fazer teatro. Mas não é bíblico, irmão. Agrega pra gente um congresso, pô, é bacana, mas é bíblico? Não. Aí eu vou dar uma deixa para os irmãos aqui. Quantas outras coisas a gente revestir de uma santidade, de uma espiritualidade que não é espiritual? Pare para pensar a sua vida aí. Me ajude, Jesus, me ajude. Bora para frente aqui. Que a gente pode estar perdendo, irmãos, o tempo. Já estou acabando, viu? Porque a nossa lição hoje não tem conceitos muito complexos, não. Veja só. Quebrantados para servir. Esse segundo tópico da nossa lição aqui, a gente vai falar sobre uma característica que o discipulado ou o discipulador ele precisa ter. Quebrantamento. O discipulado, irmão, compete em um amor ao próximo, em um servir que precisa que tenha um desprendimento da minha parte. Eu preciso, irmão, estar inclinado para o Evangelho. Eu preciso me entender, me ver como um cristão, para que eu consiga, então, abrir mão um pouco do meu tempo, das minhas vontades, ter os meus conceitos, ter a minha mente mudada e conformada pelo Evangelho, para então eu fazer isso em amor e ensinar outros. Veja bem, o comentarista diz assim, olha, pergunte, se eu sou cristão, o que eu sou? Evangélico? Nascido de novo, discípulo, o que eu sou? Estou dando tempo para você pensar. Veja bem, é verdade que quando aceitamos a Jesus, Ele introduziu em nós o seu Espírito. A gente tem alguns textos bíblicos aí para a gente observar. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 20 a 24, o apóstolo Paulo usa expressões como homem interior e homem exterior. E o que é que isso quer dizer? O homem interior é o nosso espírito preenchido pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entra em nós, ele cria a vida interior. Portanto, nosso homem interior. E o homem exterior, por sua vez, é a nossa alma. A alma funciona como uma roupa para o espírito. E o corpo, por sua vez, funciona como uma roupa para a nossa alma. Isso aqui está claro? Alguém não entendeu? Vou seguir. Se a vida de Deus está em nosso espírito, certamente temos que permitir que ela conquiste também a nossa alma para que façamos a vontade de Deus. Esse processo de conquista de alma chamamos de quebrantamento. Irmão, vou tentar trazer uma ludicidade para isso aqui. Como é que eu vou deixar Cristo dominar o meu ser se eu não me quebranto, se eu não cedo, se eu não me curvo? Você acha que você ser cheio de você dá espaço para Deus? Dá outro exemplo aqui. Tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Certo? Uma lei física. Então, eu não tenho como ter esse copo cheio de água aqui e eu encher esse copo de pedra e ter água e pedra tudo no mesmo copo. Não tem como. A água vai sair para a pedra entrar. Se você é homem, né, homem natural, não tem o Espírito Santo, não aceitou a Cristo, não recebeu o Espírito Santo na sua vida. Se você está cheio de você, não tem como você estar cheio de Deus.
É necessário que você se esvazie de você para ser cheio dele. E eu estou dizendo isso aqui que a gente vai chegar no ponto importante. Observe então uma coisa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a pessoa que roda no manto aqui no dia do Mais Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a pessoa que começa a orar e na segunda palavra já entrou no mistério. Eu também não estou dizendo que ela não seja cheia também. Veja bem. O que eu quero dizer é que nós reconhecemos uma pessoa que é cheia do Espírito Santo quando nós olhamos para ela e nós vemos atitudes do Espírito Santo. Então alguém cheio do Espírito Santo consegue refrear a língua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue quebrar o ego dela para fazer a vontade de Deus. Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ficar criando confusão, irmão, a troco de nada? Então, o nosso termômetro de quem é cheio do Espírito Santo ou não, não deve estar baseado na manifestação do que a gente supõe ser espírito. Tem uma máxima do meu corporativo aí que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Certo? Então, se eu convivo com o Espírito Santo frequentemente, o meu modo de falar é mudado, é transformado. Se eu convivo com Jesus, se a Trindade é relacional comigo, se eu tenho essa intimidade, essa abertura com a Trindade, o meu modo de falar, meu modo de agir, meu modo de proceder, ele vai ser transformado pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E quando eu me distancio do Espírito Santo, igualmente proporcional. E o que é que isso tem a ver com nossa lição? Tem a ver, irmão, que eu preciso me transformar num discípulo, me esvaziar de mim, é um processo. Ser cheio dele, e sendo cheio dele, ensinar sobre ele. Porque, como eu já disse aqui, eu não posso falar do que eu não sei, eu não posso falar do que eu não conheço, eu não posso ensinar sobre o que eu não domino. Precisamos ser quebrantados para servir ao Senhor, diz o nosso comentarista. O quebrantamento se dá quando percebemos o Senhor trabalhando em nós, mudando o nosso ser profundamente. Se dá quando percebemos o Senhor transformando a nossa vontade, dirigir nossa mente e conquistar as nossas emoções. Olha isso. E é duro afirmar isto, mas poucos de nós já fomos verdadeiramente conquistados pelo Senhor de maneira profunda e integral. Todo mundo que está me ouvindo aqui já deve ter ouvido pelo menos uma vez alguém dizer assim: olha, eu me converti, mas no meu 38 não. Eu sou convertido, mas a minha peixeira não se converteu. Nascer de novo compete de fato uma nova natureza. Esse quebrantamento que a gente está falando aqui. As pessoas querem, né, nascer de novo até. Mas com o pensamento assim, olha, eu me converti, mas pisa no meu calo para tu ver. Quem é que nunca ouviu alguém assim? Eu já ouvi, irmãos, pior, eu já fiz. E olha que eu fui criado na igreja. Mas o que acontece? A minha natureza humana, quando ela cresce demais, eu me encho de mim. E aí quando eu me encho de mim, eu me esvazio dele. Então quando eu me encho dele, eu preciso me esvaziar de mim. Isso é inversamente proporcional. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero, irmão. Eu desejo. Então eu preciso abrir mão de mim. Se você que está me ouvindo nessa manhã, aqui na igreja, na internet, pastor, eu acho lindo alguém que é cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo também. Esvazie-se de você para ser cheio dele. Vou te dar um exercício para treinar essa semana. Todas as vezes que você for desagradado essa semana, cale a boca.
Olha, irmão, isso para mim aqui vai ser um desafio grande, viu? Eu confesso para os irmãos. No último dia que eu dei aula aqui, eu falei sobre serviço. Quem é que lembra? Eu disse assim, eu vou desafiar você essa semana, você vai procurar esta semana, irmã Vera, lembra? Você vai procurar essa semana alguma coisa que você pode fazer para servir a sua família, para você demonstrar que você ama a sua família. Ou luta. Eu tive umas escalas de trabalho atribuladas esses dias aí. E quando eu chego em casa, irmãos, a coisa que eu mais quero na vida é ficar em casa. Se precisar sair para comprar um pão na esquina, eu já vou, meu Deus do céu. Porque eu já passo, às vezes, uma semana, irmão, trabalhando direto, todo dia, turno, vindo no turno, e aí você fica fora de casa. Aí a irmã Maíra chega e fala, amor, tem que ir na rua comprar tal coisa. Meu Deus! Não tem delivery, não? E aí, irmãos, desde aquele dia eu tomei para mim. Eu chego em casa, estou cansado, eu quero só ficar em casa. Falo para Maíra e Olivia, bota uma roupinha que a gente vai fazer uma caminhada na noite, vamos dar uma volta na cidade, porque o tempo que eu estou fora de casa, elas estão presas dentro de casa. Presas no bom sentido, viu? Para a polícia não bater lá na minha porta dizendo que eu estou tendo gente em cárcere privado. Então veja, eu quero lançar também um desafio para essa semana, que vai ser para os irmãos e para mim. Todas as vezes que você for confrontado essa semana, cale a boca, faça uma oração, diga, Espírito Santo, eu vou abrir mão um pouquinho de mim aqui. Eu vou esvaziar um pouquinho de mim, eu vou controlar esse meu vitupério aqui de querer partir para cima, de responder, de me defender. Eu vou me calar para que eu possa ser cheio do Senhor. Eu vou calar, mas o Senhor vai falar. Fale por mim, interceda por mim, me ajude. Porque o povo crente hoje, irmão, eu vou falar aqui de novo, me desculpe, viu? O povo está com a mania de usar emoção, igual o povo do mundo lá está usando um signo. A gente hoje na igreja está usando temperamento igual o povo do mundo usa signo. Ah, porque eu sou sanguíneo, é do meu temperamento. Mas gente, mas Jesus transforma temperamento também. E se não transformar, pelo menos controla. Fala para o Espírito Santo assim, ó, bota uma coleira aqui e me carrega na coleirinha porque eu estou fora de controle. Muita coisa, irmão, é temperamento, mas o Senhor controla os temperamentos. Aí agora a gente criou uma mania dentro da igreja, dentro do meio evangélico, e a gente está tratando temperamento agora igual signo. Ah não, porque eu sou assim, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. O sangue de Jesus te cubra, e me cubra também para eu não pecar. Porque a gente revira o olho assim, ó irmão, para a gente não revirar a mão na cara muitas vezes. E o Espírito vem e fala, quieta, cessa com esse negócio aí que está se excedendo. E a gente quieta mesmo. E olhe, é esse tipo de comportamento que o discípulo precisa ter para ensinar. É o de se curvar diante de Cristo para ter a aptidão de ensinar o outro a se dobrar também. Porque o outro que está chegando, irmão Jorge, ele não sabe como fazer essa caminhada de fé. E Cristo comissionou a mim e a você para fazer essa função, de ensinar a outros a segui-lo. É disso que a gente está tratando essa manhã. Isso é discipulado. Eu ensinar a outro como seguir a Cristo. Essa caminhada que nós estamos fazendo juntos para o céu. O pastor trouxe um exemplo aqui, irmãos, que eu achei sensacional. Ele deu o exemplo do trigo. Eu nem vou ler, não precisa, vou só dar o exemplo. Ele diz, olha, o grão do trigo precisa morrer para viver. E aí ele usa o exemplo do trigo, porque ele pega lá o exemplo de João, capítulo 12, 24, mas a gente pode tomar o exemplo de qualquer semente. Dentro de toda semente existe vida. Mas a semente precisa primeiro morrer para que possa viver. Se eu tenho aqui um punhado de trigo ou de milho, de feijão, do que você quiser. Vou dar o exemplo do milho aqui, porque é conhecido nosso. Tem uma mão de milho aqui. Se eu boto aqui em cima, vai passar 1000 anos e esse milho não vai fecundar, gerar, crescer, não vai. Mas se eu lanço na terra, eu cubro, jogo água, quantos dias, irmão, um pé de milho brota? Uma semana? Eu não sei, não sei, mas eu sei que é rápido. Feijão da mesma forma. O broto logo ali, ó, puf, aponta. Mas o milho precisou morrer. Assim como o trigo. Que
O pastor dá um exemplo aqui na lição. O trigo ele precisa, é jogado lá, joga a terra em cima, a umidade, a pressão que é feita, quebra a casca dura e a vida faz o quê? Brota. Às vezes essa pressão, irmão, angústia, os desafios diários, a sua vida corrida, essa pressão que você tem recebido, pode ser didático. O Senhor está criando uma situação de pressão e umidade para que a sua casca dura, ela ecloda e você gere vida. Mas você nunca vai aprender isso se você usar sua boquinha santa para murmurar. Deus está falando comigo aqui, viu? Se a gente aprender, irmãos, com o discípulo, como seguidor de Cristo, esse segredo aqui, a gente já vai ter uma semana transformadora. O pastor vai comentar que a gente precisa ser quebrantado para que a gente possa tocar na necessidade do homem. Todo homem cristão ou não tem necessidades específicas. Nós, como servos do Senhor, ministros escolhidos, discipuladores ou líderes de grupos, devemos ter a habilidade espiritual para tocar o espírito do homem. Como isso é possível? Alguém sugere? Quando permitirmos que o Senhor nos quebrante, com a nossa alma quebrantada, o Espírito de Deus vai fluir em nosso espírito e ele vai tocar na alma do homem com quem falamos. Todos aqueles que o Senhor trouxer a nós, esses serão aqueles que o Senhor quer tocar através de nós. Deus vai tocá-los quando permitirmos que a vida de Deus seja liberada em nosso espírito. Veremos então que o discipulador terá a missão de diagnosticar as doenças espirituais que afligem o novo convertido e apresentar-lhes o remédio. Isso aqui, irmãos, é sobrenatural. Quem aqui, alguma vez, e essa é uma pergunta que eu quero resposta, eu quero que você levante a mão, sinalize que é para eu ver. Quem aqui alguma vez percebeu alguém aflito, inquieto, e você foi dar uma palavra para essa pessoa, e a pessoa fala, meu Deus, isso era tudo que eu precisava ouvir. Quem aqui já viveu isso? Irmãos, é de uma espiritualidade tão grande, porque, como o comentarista fala para nós, o espírito do homem reconhece o espírito do homem. Eu consigo, se o irmão Carlos chega aqui cabisbaixo, ele sem me dizer nada, a maneira como ele se comporta, como ele vai sentar aqui, como ele vai interagir comigo, eu consigo perceber algo que não é necessariamente às vezes espiritual, às vezes é humano mesmo, que a gente consegue, porque o espírito do homem comunica com o espírito do homem. Mas veja que nessa equação pode sim surgir algo espiritual, e o Espírito Santo usa essa comunicação para trazer vida através da nossa vida. Mais que isso, nós podemos, irmãos, ter a experiência de o Espírito Santo comunicar algo a nós, e às vezes o outro nem transparecer, está até se esforçando para não transparecer. O Espírito Santo revela e traz, e a gente dá a palavra certeira. E olhem bem, irmãos, deixa eu dar um conselho para os irmãos aqui. As pessoas que rodeiam você, sua família, seu pequeno grupo, seu PGI, seus amigos, vizinhos, passam por coisas que o Senhor vai usar a sua vida para transformar. Mas veja bem, muitas vezes essa pessoa tem um problema que pode ser resolvido, irmão Carlos, com um conselho. Um conselho. Existem problemas que podem ser resolvidos com um pouco de dinheiro. Há ainda outros problemas que precisam de tempo para serem resolvidos. Mas tem problemas que só o Senhor resolve. E é nessa equação que você entra, crente. Porque quem são as mãos que vão levantar o caído? Quem é o ombro, irmão? De quem é o ombro que o choroso vai recostar para chorar? Aí você pode dizer, é o de Deus. Perfeito, é o de Deus. Mas ele vai tomar o seu ombrinho para ser o ombro dele. São as suas mãos que serão as mãos de Deus. Porque você é embaixador dele. Você é discípulo dele. Você é enviado dele. Você foi feito discípulo não é porque você quis, na força da sua autoridade.
Não é porque você tem a capacidade, é porque na autoridade dele nós somos. As mãos que vão levantar o caído, a palavra que vai atar ferida, o óleo que vai ser derramada sobre aquele que está enfermo, é o de Deus através de você. Lá no livro de Atos, quando os cristãos em Antioquia foram chamados de cristão pela primeira vez, é porque não era um elogio, não, era pejorativo. Eles pareciam tanto com Jesus, eles pareciam tanto com o Cristo, que deram um apelido pejorativo, assim, os crentinhos ali, os cristãozinhos. A palavra cristão quer dizer isso, um Cristo pequeno, porque eles se pareciam muito com Cristo. Nos dias de hoje, sendo pequenos cristãos, reflitamos então o Cristo que há em nós e que vive através de nós. Isso aqui ficou claro, amém ou não amém? Deixe, irmãos, que do seu interior fluam rios de água viva para matar a sede, para regar a terra seca. Você é ou está se tornando como o mestre. Sejamos mais parecidos com ele todos os dias. Por fim, na nossa lição, para encerrar, o comentarista, ele fala do discipulado no ministério de Jesus. E ele fala que o discipulado e princípio de autoridade. Jesus, ele se utilizou desse método. E o quê? É significativo que logo no início do seu ministério público, ele tenha chamado os seus discípulos, que fariam o núcleo da igreja. Diz Marcos que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram a ele. A gente leu até isso aqui. É claro que a base do discipulado era a comunhão com Cristo. Contudo, fica bem claro que o resultado prático desse relacionamento era o serviço sobre a autoridade de Cristo. Quando nós fomos enviados, nós não fomos enviados em nome de ninguém. Nós fomos enviados em nome dele. Qualquer ideia de discipulado que não incorpore as ideias de relacionamento pessoal com Cristo, de compromisso de servi-lo e a disposição de estar sob sua autoridade, por definição é inadequado. Então veja, a gente está falando aqui de pequenos grupos, a gente vai estar falando de liderança, de liderados, mas sobretudo precisamos estar debaixo da liderança de Cristo. Buscar ensinar com sinceridade, com retidão, aquilo que a palavra do Senhor ensina. Não é para você ficar lá trazendo os seus achismos, eu acho que, eu penso que, o que a palavra diz? Ter compromisso, sim, ter relacionamento, sim, e estar debaixo da autoridade daquele que nos chamou. O ponto 2 aí, 3.2, o comentarista vai falar sobre princípios de lealdade. E ele vai dizer que a lealdade é a principal qualificação de toda pessoa que venha a liderar alguma coisa na obra do Senhor. Uma pessoa inexperiente sempre pensará que quanto menos dons, carisma, talento, simpatia, boa oratória, formação acadêmica, alguém possuir, tanto mais ela estará qualificada para o ministério. Porém, as pessoas mais qualificadas para desenvolver qualquer ministério dentro da igreja são as fiéis e as leais. Não são as mais qualificadas. Que isso fique claro. Eu falei disso aqui na outra aula, quando a gente falou sobre liderança. Talvez você possa pensar que o melhor líder é aquele que estudou mais, que tem uma melhor oratória, que tem uma boa comunicação. Não. O melhor líder é aquele que tem disponibilidade para o serviço. Se a gente até for olhar para o Antigo Testamento, eu acho que eu até falei disso, quando foram levantar a tenda, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, eles foram cheios, o Espírito Santo encheu aqueles homens de dons de tecelão, de pintor, de escultor. Então, eles tinham uma boa vontade. A aptidão quem deu foi Deus, através do Espírito Santo. No nosso dia não é diferente. Olha, pastor, eu quero na minha casa fazer um pequeno grupo, eu quero ter um pequeno grupo familiar, eu quero ter um pequeno grupo de evangelismo, eu quero conseguir. Eu não tenho o dom, eu tenho só a vontade, é disso que o Senhor precisa, e de lealdade. Para depois, irmão, que o Senhor estiver abençoando o trabalho das tuas mãos, e aquilo que você começar a fazer, você vê frutificar, você querer desviar o seu pensamento, então seja leal.
Seja fiel ao propósito inicial que o Senhor colocou no teu coração. Recapitulando, o melhor líder não é aquele que tem as melhores aptidões, é aquele que tem o coração cheio de vontade de servir. E por fim, o comentarista da nossa lição ele vai terminar falando sobre a plena recompensa da lealdade. No fim, os que serão abençoados serão os fiéis e leais. Um líder de visão sabe honrar aqueles que permanecem com ele nos tempos difíceis. Eles são diferentes daqueles que chegam quando tudo está bem e ficam só quando as coisas estão boas. Em tempos bons, todos parecem leais. Os leais são reconhecidos em tempos difíceis. Somos gratos a Deus pelos líderes que permanecem conosco ao longo deste ministério. Tem pessoas que são leais aos seus times de futebol, a uma loja, a uma marca, mas não conseguem ser leais à igreja ou à sua liderança. Exemplo, o hino do Flamengo. Ele botou um trecho aqui. Uma vez Flamengo até o quê? Alguns são mais leais ao time de futebol do que à igreja ou a Jesus. Isso é triste, isso é devastador. Porque é muito bom, é muito fácil a gente seguir a Cristo, seguir uma liderança, seguir a igreja, quando tudo está de vento em popa. Mas no dia da adversidade, a gente conhece, a gente atesta a qualidade daqueles que nos rodeiam. A adversidade, irmãos, ela é importante para a gente selecionar. É onde vai dividir aqueles que são e os que não são. Então, ter lealdade é uma característica que o discípulo ele precisa ter, ele precisa ensinar. E como é que ele vai ensinar se ele não pratica? Fica um questionamento. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Então, para encerrar a nossa lição, não vou ler todo o comentário, a lição está na mão dos irmãos, vocês podem ler, porque a partir daqui o pastor só faz alguns comentários. Mas a conclusão ele diz, assim como o novo irmão na fé em Cristo tem consciência que ser orientado da maneira sistemática pela palavra de Deus lhe fará mais forte e lhe fornecerá subsídios para responder quando for indagado acerca da fé em Cristo. A gente precisa ter claro no nosso entendimento que a maior função do discipulado, de ensinar as pessoas a ser como Jesus, é para que elas tenham isso tão claro nas suas mentes, que quando elas forem questionadas, a sua fé não fique titubeada, não estremeça, não esmoreça. A ideia de a gente fazer um discipulado eficiente é que as raízes da certeza de quem Cristo é, de quem nós somos ou de quem nós éramos, e o que nós nos tornamos a partir do sacrifício de Cristo, seja tão evidente, essa verdade, seja como uma âncora, que nos prenda a Cristo e nos faça seguir a esse convite que Ele fez aos seus discípulos, dizendo, vinde após mim, e fez a nós. Quando disse, olha, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então esse convite de Jesus de seguir a Ele, é para que nós tenhamos a certeza de que nele, nós temos vida e vida em abundância. Que nele os nossos pecados foram perdoados. Que nele há uma vida em abundância para ser vivida. E da mesma forma que eu entendo e recebo isso para a minha vida, eu preciso ter a preocupação e responder à convocação do Senhor de ensinar a outros o mesmo. Que nesta manhã nós saímos daqui com essa certeza e esta preocupação de que ser apenas cristão não basta. Eu preciso ter a convicção de ser discípulo e aceitar como discípulo a convocação que Jesus fez. Ide e fazei, tornai discípulos de toda língua, de todo povo e nação. E no dia que Jesus vier, nós não tenhamos, irmãos, a vergonha de dizer para Jesus, olha, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Ou melhor, eu fiz de tudo, menos o que o Senhor me pediu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos dê o discernimento
para que possamos todos os dias ser e ensinar a outros a serem discípulos também. Amém.